Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje na bancada, meu amigo André Carvalho, meu grande amigo, jornalista, apresentador. Ele tem um programa também muito legal aqui no YouTube que chama Pra Princípio de Conversa, que inclusive eu já participei. É muito bacana. Você que está aí do outro lado da telinha, prestigia também Pra Princípio de Conversa aqui no YouTube. E seja bem-vindo, estreando aqui no M também, André. É, isso aí, seja bem-vindo. Tem que fazer aqui, que é mais fácil mimetizar pela imagem. Estamos numa sociedade de referência de imagem, é melhor botar a imagem. Agradeço aqui, agora compondo a mesa do prestigiado M, que o qual já fui convidado. Como participante, já estive no lugar da nossa convidada. Isso. É uma berlinda, aquela berlinda bastante positiva, uma berlinda favorável. E hoje eu componho aqui a mesa, passo a compor a mesa, estou muito feliz por isso. Agora eu vou dar espaço para a nossa convidada. Lógico, falar. Seja bem-vindo. Nossa convidada é a Cris Anata. Ela é paulista, do interior, aliás, uma cidade que ela falou com a gente, que é São João da Boa Vista, que é ali fronteira com Minas. Ela torce pro Real Madrid e mora hoje na cidade de Múrcia, no sul da Espanha. Então, assim, muito legal. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Sandra. Obrigada, André. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje, poder dividir um pouco da minha experiência nesse programa tão incrível que vocês dois hoje apresentam aqui. Parabéns. Obrigado, Cris. Bom, para fazer aquela apresentação mais assim, formal, a Cris é bacharel em administração, MBA em economia e gestão empresarial. Ela tem eu acho que é um curso de extensão em alterismo na Princeton University e tem uma pós-graduação em filosofia e autoconhecimento. Cara, achei isso muito legal, a gente pode falar sobre isso também. Além do que, fundadora da CZT, Cris Anata Treinamentos, mentora para mulheres líderes e alteristas no projeto Movimento em V, Movimento em V, palestrante, estrategista em marketing digital e criadora de conteúdos, entre outras coisas, com uma grande experiência aqui, bem interessante. Enfim, eu não vou falar a tua idade não, porque você entrega a idade aqui no LinkedIn, mas não vou entregar a sua idade não. Até por uma questão de educação e tudo mais, mas tem uma experiência muito legal e muito bacana, Cris. Esse é um assunto que eu queria só tirar uma dúvida. Logicamente que a gente já foi fuçar e tudo mais, mas assim, mentora para mulheres líderes e alteristas no projeto Movimento em V. A gente podia começar falando um pouquinho sobre isso, do que se trata, né? Essa sua mentoria e esse projeto do Movimento em V? Claro, Sandro. Mas antes um pouquinho de falar do projeto, é interessante eu contar para vocês que estão assistindo a gente aqui a minha experiência anterior desse projeto, por que eu cheguei nesse projeto. Porque muitas vezes tem muitas pessoas que passam pela situação que eu passei, ou estão passando, ou já passaram, e acabam não encontrando um verdadeiro propósito de vida. E uma coisa que acontece na nossa vida pode mudar totalmente aquilo que a gente achava que era um propósito anteriormente e depois a gente descobre que, na verdade, não é. Sandra, eu vou te falar, eu tenho 42 anos, não é um problema eu falar isso, eu adoro os 40 anos, foi um momento de virada mesmo, então, para mim, essa idade é muito importante. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, né? Eu trabalhei em Big Four, trabalhei em grandes empresas de consultoria, na área de techs e na área também de logística. Até que em 2014, mais ou menos 2015, eu já prestava consultoria, eu tinha uma empresa e prestava consultoria para empresas espanholas aí em São Paulo. E essas empresas espanholas, elas acabaram virando meus clientes, assim, super clientes amigos, né, que a gente fala. E no final do processo, uma das empresas de energia renovável estava abrindo a filial delas ali em Salvador, na Bahia. E eu acabei Lugar chato de morar, né? Lugar desagradável, muito desagradável. Eu conheço bastante, sou baiano. Ah, sério? Sério, sou de Salvador, tô falando sério.
É Não tem mesmo? sotaque, mas sou de Não Salvador, um tem... lugarzinho desagradável, muito desagradável. Eu conheço lá, é Mar- desagradável. Maravilhoso! Inclusive, foi um ponto assim essencial para a gente buscar a Bahia, porque Salvador é maravilhoso. Então, mudei para lá em 2015 e a gente começou. Eu fui uma das primeiras mulheres a entrarem na área de energia renovável no Brasil, energia solar, tá? Eu já trabalhava com energia eólica em grandes empresas e depois eu fui para solar. Ok, eu continuei ali na Bahia por um tempo, sendo diretora da parte de logística e tax, né? A gente implantou vários sistemas ali de incentivos fiscais, né, na Bahia para essa empresa. E depois, em 2017, me chamaram para assumir a diretoria global de logística da empresa. Então, eu assumi essa diretoria e foi um momento de mudança na minha vida, porque eu acabava trabalhando mais, viajando muito, ficando muito fora da minha casa, né? Eu não tenho filhos por opção, e eu e o meu marido, assim, a gente levava isso numa boa, mas uma hora eu comecei a ficar muito cansada. E esse mercado, ele é muito, muito de homens, é um mercado masculinizado mesmo, porque é obra, é infraestrutura, então é um mercado que é difícil você encontrar mulheres em posições de liderança. Eu passei 6 anos na empresa, daí eles me chamaram, houve uma mudança do board, né? O board que ficava na Califórnia, no Vale do Silício, veio para a Espanha, e eles me convidaram para vir para a Espanha. E eu vim em final de 2018, começo de 2019, eu já estava aqui na Espanha para assumir a responsabilidade de diretoria global da Espanha. Durante todo esse processo, em 2018, eu já não estava muito confortável com a questão de ser uma líder global ali dentro da empresa, por quê? Envolviam questões minhas, principalmente relacionadas à flexibilidade, liberdade e valores que eu tinha muito assim enraizado em mim. E quando você acaba mudando do mundo corporativo para ter a sua própria empresa e depois você volta para o mundo corporativo novamente, é um processo muito complicado. Por quê? Porque você deixa de lado a sua flexibilidade, porque aí você tem pessoas que você precisa gestionar de uma maneira e lidar com as pessoas que estão acima de você de uma maneira diferente quando você tem a sua própria consultoria. E ali começaram meus conflitos internos em relação à questão de tempo, flexibilidade, relação também de valores da empresa, valores que eu já queria mudar, relação da mulher no mercado de trabalho, cargos de liderança. Eu era a única mulher na área operacional da empresa, como líder. Então, imagina, a minha energia, o que eu gastava ali de energia para conquistar algumas coisas, era mais difícil, tudo era com muito desgaste, né? Porque acontece isso, e isso é natural. É natural por quê? Porque o mercado ainda não está preparado para essas posições de mulheres em cargos de liderança. Tanto que hoje mesmo eu vi que, por exemplo, 21% só de mulheres nos Estados Unidos estão mudando para posições de CEO. Mas ainda é muito pouco, né, essa mudança, e vai demorar esse equilíbrio. Cris, eu acho que em alguns segmentos, eu acho que já está mais fácil. Não sei se o André vai concordar comigo, mas eu vejo em alguns segmentos, eu sou do segmento de comunicação, né? De marketing e tal. Eu acho mais fácil. Você tem várias mulheres já líderes e super respeitadas, e super badaladas, super bacanas, super, inclusive, super. Até, eu vou dizer até mais, não é nem super, é muito mais até eficiente, porque esse machismo, eu acho, sei lá, a gente discutir isso em pleno século XXI. Eu sei que tem, lógico que tem, não estou contra isso, não. Eu sou contra o machismo, mas a gente discutir isso em pleno século XXI. E na minha área, por exemplo, é uma área que é ao contrário, a mulher sempre foi até muito mais capaz, muito mais eficiente e muito mais entrega muito mais do que o homem. Na minha área, tá? Desculpa aí quem não concordar, desculpa você que está do outro lado da telinha, enfim, tal, mas na minha área, assim, e eu tenho na agência, eu trabalho, tem eu e mais uma pessoa, assim, a agência praticamente é dominada por mulheres, e eu acho isso sensacional, entendeu? Elas conseguem transitar em todos os universos, masculino, feminino e por aí vai, todos os gêneros, inclusive, que aliás eu não sei nem citar todos, porque tem tantos hoje em dia, mas assim, elas transitam por todos, e muito bem, inclusive.
Então, assim, eu acho que realmente nessa sua área aí deve ter sido bem complicado, né? Mas eu estou querendo só defender um pouco o lado de alguns segmentos que a gente já tem, já reconhece. A Sandro, mulher olha já só, ocupou um espaço legal. Oi, permita-me lógico, discordar de você um pouco. pode discordar à Na vontade, aqui é nossa para área, isso. que eu sou jornalista, assim, na nossa área, a gente tem uma grande quantidade de mulheres que alçam postos de chefia. Mas, assim, liderança muito alta é mais complicado. Você falou assim, as mulheres são realmente muito Estou falando capacitadas. mais no mercado publicitário e É, no mercado de marketing. Não estou falando de você jornalismo. Jornalismo eu já não posso falar tanto, mas no mercado Não, publicitário. é difícil, mas assim, para outras profissões e até não somente bem arregadas a questão masculina, que é a engenharia, em que a Ah, Cris era a área de exatamente. engenharia, você tem Exatamente. outras áreas de consultoria que o top, o creme de la creme, as mulheres não são alçadas, mesmo com toda a capacidade. E assim, apesar, assim, O que só é um também absurdo isso. Eu acho isso um exatamente. Quando você absurdo. fala assim, em pleno século XXI, 21. a gente discutir isso é ruim, mas assim, é pertinente. Não, lógico que é super pertinente. Infelizmente é Super pertinente, e pertinente. assim, e a Cris vai dizer que Infelizmente a gente está discutindo isso. Isso é o que eu quis dizer, porque não era um assunto mais para a gente estar discutindo, porque eu escuto isso há muitos anos, desde que eu me entendo por gente. É discussão isso, é discussão espaço da mulher, espaço disso, espaço daquilo. Cara, a sociedade parece que não aprende, ou eu estou enganado. Os anos vão passando e a discussão continua. É lógico que ganha esse espaço, mas a discussão continua. Né? Isso é que eu acho. Parece que a gente está enxugando gelo, mais ou menos. Né? A sensação é essa, às vezes. Por isso que a Cris vai dar mais, vai ainda complementar isso para mostrar assim, o quão difícil foi e o quão isso traz consequências que tanta a guinada que ela vai começar a falar, consequências psicológicas na vida pessoal, isso traz. É um conflito muito grande. Eu quero começar a falar agora. Não, sim, eu só quis dar um molho e uma polemizada. Um contraponto. Um contraponto, que é para não deixar ela palestrar também, que senão ela vai palestrar e a gente aí vai ficar escutando a palestra, a gente dá uma quebrada nela, mas assim, também para a gente poder polemizar um pouco, porque, gente, numa boa, eu acho que tem alguns assuntos que o ser humano já deveria ter evoluído mais. Né? O racismo é um deles também. Né? Enfim, vários assuntos que eu acho que a gente, infelizmente, a gente tem discutido já ao longo de muito tempo, e a gente, né, agora na pandemia, eu escutei uma frase esses dias que eu não sei quem comentou, que falou que a pandemia a gente podia parar, né, que o ser humano pudesse parar para repensar alguns conceitos, né, e por aí vai e tal. Aí a pandemia, aqui pelo menos aqui no Brasil, aqui no Hemisfério Sul, na América do Sul, ela está mais tranquila, ela não está, né, porque aí está tendo uma segunda onda aí na Europa, Estados Unidos e tal. Então aqui ela está mais tranquila e você vê que as pessoas não mudam, entendeu? Elas não mudam, não mudaram, entendeu? Elas pararam. Esse papo de pensar na vida, pensar no ser humano, empatia e tudo mais, foi bonito na hora que a coisa aperta. Né? Aí na hora que a coisa afrouxa, todo mundo só pensa no próprio umbigo de novo. E aí volta tudo. Não tem novo normal, odeio esse novo normal. Até porque não existe. Esse novo normal é falácia. Não existe. As pessoas voltam ao normal mesmo. Não é novo normal, não. Vira eupatia. É eupatia. Nem impressionante. Mas desculpa, Cris, eu te interrompi mais para polemizar. Vamos embora. Vamos Lógico. Desabafo do Sandro. Para polemizar mesmo, a gente tem que polemizar, porque é bacana quando a gente, né, faz esse contraponto. Aí eu vou aproveitar também que a gente não fez o momento audiência logo no início e pedir para que você, do outro lado da telinha, nos siga, dê o like nessa entrevista. Essa entrevista é muito bacana, a gente só está começando, tem muito assunto bom aí pela frente. Então dá um joinha aí pra gente, deixe seu comentário, a gente sempre lê, mas tem que se inscrever no canal, porque se não tiver inscrito, não rola da gente ler. A gente literalmente passa batido. Para conversar com a gente, para ficar amigo da gente, tem que se inscrever no canal. Bom, voltando para cá. Se o Márcio estivesse aqui, ele ia falar mais invocado, porque nesse momento ele é mais invocado com a audiência que não se inscreve. Mas, assim, vamos lá. Desculpa te interromper, Cris. Vamos voltar, então, para essa parte aí, para a gente chegar lá
No na, alterismo. no No alterismo. alterista e no movimento em V. Sim, então, que eu estava falando essa parte dos valores, né? Porque o que eu vejo é que muita gente, às vezes, trabalha em alguma empresa sem ter um propósito por estar trabalhando naquele lugar. Então, assim, isso mexeu muito comigo quando eu comecei a analisar quais eram os meus verdadeiros valores e sentido para estar ali. E eu era muito ligada à minha equipe, né? E quando eu comecei em 2018 a ler os livros para eu começar a entender a mentalidade dos líderes e entender como funcionavam e o porquê eles não lidavam com as pessoas da maneira que eu entendia que poderia ser benéfica tanto para a empresa quanto para a relação de trabalho e pessoal, eu comecei a notar a grande diferença de posicionamento minha dentro do mercado e dentro da empresa e o posicionamento do board da empresa, né? E aí começaram a surgir várias ideias na minha cabeça de mudança. Mas como que eu poderia fazer uma mudança sem ter um planejamento? E como que eu poderia fazer que essa mudança fosse boa, não só para mim, mas para as pessoas que estiverem à minha volta? Porque eu pensava na minha equipe, eu penso na equipe, eu penso nas pessoas. Porque eu sempre fui assim, é o meu jeito de ser, né? Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, gosta de ter esse compartilhamento não só da vida profissional, mas da vida pessoal. Ah, devemos compartilhar coisas da vida pessoal? Não sei, eu não sei. Eu compartilho e para mim tá ok, entendeu? Tipo, para que cada um, né, trabalhe de um jeito que acha melhor. E pensando nisso, em 2018 eu comecei a ler vários livros e um dos livros que eu comecei a ler, que depois também eu mostro que é o que fica aqui comigo, foi o Dar e Receber, do Adam Grant. E esse livro, ele me trouxe muito essa noção da doação. Porque os grandes líderes de sucesso, eles eram os doadores. E por quê? O que eles faziam de melhor para atingir esse nível de doação sem prejudicar a eles mesmos? E foi quando eu descobri o termo alterismo, que em inglês se chama effective altruism, que é você doar, ser generoso, mas você colocar os limites da doação. Ou seja, primeiro você coloca a máscara em você para depois colocar no outro, né? Que é o que a gente sabe já nessa questão quando a gente viaja. E em 2018 eu comecei a estudar sobre o alterismo, comecei a planejar esse meu processo de mudança do mundo corporativo para começar uma mentoria com mulheres, começar novos projetos e coloquei um projeto em prática, que foi o projeto do Movimento em V em conjunto com o Francesco Mademoiselle. A minha professora de francês, ela dava aula de francês para mim por Skype. E a gente começou a ver que teria uma demanda de escala muito grande. E eu acabei falando, Jana, eu quero te ajudar, mas eu quero que você me ajude também. Vamos lançar um curso online? E em 2018, a gente começou a trabalhar no curso online do Francesco Mademoiselle, que foi o meu primeiro case dentro do alterismo e dentro do movimento em V. E assim começou toda a minha trajetória. E agora, esse ano, após um planejamento de 2 anos de mudança, esse ano, já com expectativas de sair da empresa, após a pandemia, que não finalizou, mas no dia 30 de junho, eu pedi para sair da empresa para tocar o projeto só do Movimento em V. Essa foi a transição. Legal. E você não me falou o que é o Movimento em V. O que se trata do Movimento em V? Desculpa, é que eu realmente fiquei na dúvida do que se trata. O Movimento em V é um projeto para mulheres, ok? Mulheres para transformar as ideias dessas mulheres em ações originais e alteristas. Por quê? As mulheres, geralmente, elas não sabem o que fazer quando elas têm alguma preocupação na vida profissional. Elas não sabem como fazer essa transformação. E muitas delas, elas pensam na generosidade como sendo uma coisa boa. Vou te dar um exemplo, Sandro. Hoje em dia, o que temos é muito um mundo digital. Não temos milhões de influencers por aí? Como que essas influencers lidam com a questão dos limites que elas colocam no mundo digital? O que elas fazem para não responder todos os seguidores, mas se dentro delas, elas têm a generosidade como princípio?
Então, o Movimento Em V, ele trabalha essa generosidade, mas ele trabalha de um modo diferente do catolicismo e do cristianismo, que impunha a doação como sendo uma prática de fé sem questionamento. O alterismo ele vem para questionar esses limites, porque a maioria das pessoas que não colocam limites, elas entram em burnout, né? Que a gente já sabe. Então, o alterismo ele vem para trabalhar isso nessas mulheres que querem esses cargos de liderança. E o movimento em... Oi, pode falar. Duas perguntas, se você continuar o raciocínio. Como pegando o gancho até do que o Sandro falou, né, da pandemia, que você falou primeiro, coloca a máscara em você e no outro, e na pandemia da empatia virou eupatia, como é difundir e fazer com que seja efetivo esse movimento de alterismo, se você encontra uma sociedade que efetivamente, né, a sua maior parte, eu não vou dizer que são todos, mas uma maior parte, ela é muito individualista. Então, André, isso eu também tinha essa percepção do individualismo. No entanto, quando eu comecei a trabalhar com o Movimento Em V e com esse grupo que hoje eu tenho de mulheres, né, da mentoria, eu percebi que, na verdade, existe uma coisa dentro da gente que é específica de cada um, que é você quer ser generoso, mas você não sabe como. Porque quando você se torna uma pessoa muito individualista, você acaba se prejudicando, porque você não faz conexões. E o mundo sem conexões é um mundo que não existe. Porque se você for estudar um pouco assim a parte de psicologia cognitiva e a psicologia mesmo, falando de sistema simpático, parasimpático e tudo isso, a gente lida com as emoções. E o ser humano ele só consegue sair de uma emoção muito dura e difícil quando ele está em sociedade, quando ele tem outras pessoas que ajudam ele, quando ele trabalha dentro dele a generosidade. Então, a gente consegue ver que, na verdade, a percepção que a gente tem é que as pessoas são individuais, mas dentro delas, quando você começa a analisar cada uma dessas pessoas, elas querem sim ajudar, elas querem fazer alguma coisa para os demais, porque elas precisam dessas conexões, mas elas não sabem como. E aí, através do alterismo, a gente trabalha isso. Uhum. Aí só para complementar, o V, o Movimento Em V seria o retorno, era para fechar. Sim, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em intuições, tá? Eu acredito muito que as coisas, principalmente quando a gente está em estado de harmonia e relaxamento, acabam acontecendo coisas em nossa mente que a gente não pensou anteriormente, porque a gente estava em estado de pressão, de produtividade, de tudo, e a gente acaba não tendo essa visão, digamos assim, da intuição. Então, um dia eu estava em casa e eu buscando esse nome, eu queria alguma coisa que fosse movimento, mas eu não conseguia chegar no nome. E eu estava em casa, estava fazendo tipo uma meditação que eu fazia, e de repente eu comecei a ver assim, do tipo, nossa, mas peraí, quase tudo na minha vida tem a ver com a letra V, porque são coisas, é vulnerabilidade, são valores, é vida, é vitória, é vencer, tinha tudo a ver com a letra V. Então, quando eu comecei a perguntar para algumas mulheres também, o que vocês entendem pela letra V? O que tem mais para você da letra V? E elas começaram a falar mais ou menos as mesmas coisas que eu tinha pensado. Então, eu falei, então vamos fazer um movimento em V que eleve aquilo que a gente quer a essas palavras que a gente vai posicionar no movimento em V. E assim começou. Ah, legal. A minha curiosidade era exatamente o ver. Aí você acabou de tirar a curiosidade que eu falei. Pô, engraçado que eu já escutei esse projeto Movimento em V. Alguma convidada já veio aqui e citou esse movimento. Só não explicou como agora, mas eu acho que ela citou, a gente não entrou. Acabou que não entrou no papo, né? Não aprofundou. Interrompendo o Sandro, que vai o fluxo. Que você fala assim, as pessoas costumam, elas têm, em tese, essa necessidade de doação para gerar conexão, só que elas não sabem, por vezes, elas se doam demais e se torna o burnout.
Burnout, de repente, é muito em função, não é nem da medida da pessoa não ter o controle da doação. São também, como o Sandro, jogar uns questionamentos. Mas da exigência que se faz, e você foi um caso disso, que você foi num universo eminentemente que tinha homens de cobranças, era engenharia, que a cobrança em engenharia é realmente muito, muito forte. Então, ali, você teve esse processo, esse incômodo, e então, não é porque de repente você não soube fazer a doação, é porque a cobrança é demais. Não é isso que existe mais em sociedade, não é nem saber se doar. E, às vezes, saber se doar, ter a medida, uma questão de amor próprio, quando você diz o não. Eu não vou mais do que isso, porque vai afetar mais do que eu. E se eu não tiver íntegro, eu não consigo estar integrado. Exatamente isso, André. É isso. A resposta minha é a resposta que você falou. Quando a gente está no mundo corporativo, a exigência é demasiada. E nós também somos exigentes conosco mesmos, porque nós queremos cumprir tudo aquilo que nos é imposto, né? Ou solicitado, depende da liderança. Verdade. Então, o que acontece? Nesse momento, nós temos que saber dizer o não, que foi exatamente o que você falou. Por quê? Não sei se vocês já passaram por isso, quem tá vendo e ouvindo a gente também, acontece muitas vezes que, por mais que quanto mais a pessoa te pede, mais você dá, e aí você entrega, aí ela te pede mais, daí você entrega mais, aí ela te pede mais. Então, na verdade, o que acontece? Vira um ciclo isso, que não para nunca mais, e você vai ficar 24 horas trabalhando para entregar o que a pessoa deseja. E quem que tem que colocar esse limite? Se o líder não é capaz, porque ele não é um grande líder, e ele não conhece os limites que ele deveria colocar, ou dividir o trabalho, que é um outro hábito de pessoa alterista, ela sabe dividir o trabalho, ela vai colocar tudo em cima de você. E você é responsável por você mesmo, pela sua saúde, para onde você quer estar amanhã, e você tem que saber falar não. Tem que saber, tem que colocar esse limite. Mas aí como é que você consegue, dentro do mundo corporativo, em que você é liderado, não liderança, como é que você dá esse basta, dá esse não vou dizer nem o basta, você consegue equilibrar este não se você é a parte mais enfraquecida dessa corrente? Então, o que eu falo muito é que, no caso das mulheres especificamente, nós mulheres, nós temos um pouco de medo, de falta de autoconfiança para falar as coisas com as lideranças. Então, aí que entra a questão de você ter empatia, mas no sentido de não se repreender e já tentar imaginar que a pessoa vai falar não. Dou um exemplo. Eu, por exemplo, quando eu fazia alguns trabalhos que eu pensava que poderia ganhar bônus por aqueles trabalhos que eu tinha realizado, eu chegava no CEO da empresa e falava: olha, eu fiz esse trabalho, eu recuperei isso pela empresa e eu entendo que eu deveria ganhar algum bônus referente a esse trabalho que eu fiz. 50% de chance dele dizer sim, 50% dele dizer não. O que ele falava para mim? Mas na empresa não é assim que funciona. Eu falava: então obrigada. Primeira, eu acho que seria uma grande experiência para a empresa se vocês fizessem isso. Tudo bem, mas quanto de bônus? Perguntava para mim. Falei assim, não sei quanto que eu estou valendo, você que tem que analisar o percentual que você quer me dar. Então, é você ter segurança e autoconfiança e ter a empatia, porque empatia não é somente você chegar no outro e se colocar no lugar do outro. É você também entender que, muitas vezes, o outro não se coloca no seu lugar porque ele não sabe o que ele está pensando. Ninguém sabe o que você está pensando, só se você falar o que você está pensando. Então, o que acontece? Nesse caso, a minha sugestão é conversar. A conversa é a melhor coisa. É você chegar e falar: olha, isso infelizmente está me prejudicando porque eu tenho família, porque eu tenho filhos. Eu gostaria, por favor, de verificar como que a gente pode resolver essa situação de um ponto de vista profissional que não seja ruim para mim, mas também que não seja ruim para a empresa. Como que a gente pode equilibrar essa situação? Porque sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai entrar em esgotamento. Então, querendo ou não, ela vai entrar em burnout, porque ninguém aguenta trabalhar 24 horas por dia.
Ninguém. A gente E precisa. sob pressão também, assim, é complicado, de fato. É complicado, gente. Agora eu entrei aqui rapidamente para dar uma pausa, que chegamos na metade da entrevista, aquele momento em que a gente toma. Eu estou tomando um chá, que eu não me lembro o nome disso aqui, mas isso é aqui tem o. Deve ser Hibisco, chá de hibisco. Cara, isso aqui é gostoso a beça. É chá de hibisco, chá gelado, né? De hibisco, muito bom. Só que aí no outro dia me zoaram, falaram que eu estava tomando Campari. Eu falei, pô, eu vou tomar Campari? Aqui, eu não consigo terminar. Campari é forte pra caramba, tá louco. Aí ia ficar tipo o Tavares do Chico Anísio. Não é? Já, biscoito. Não, dá não, isso é chá de hibisco. E agora é nosso momento audiência, aquele momento onde você do outro lado da telinha mandou pra gente, né? Conversa com a gente, bate papo, manda post, manda a sua opinião, algumas perguntas, o que também não quer dizer que a gente vai responder, mas a gente lê aqui, lê bastante, às vezes comenta, às vezes não, mas vamos que vamos. Então eu vou começar aqui. Bom, o hype da internet, gente, está sendo... O pessoal está falando muito, logicamente, política, né? E sobre a compra da Arezzo, a reserva comprou, a Arezzo havia... Ih, rapaz, vamos de novo. A Arezzo compra a reserva por 715 milhões. Então, isso aí está sendo o maior buchiche da internet. O processo de consolidação do varejo é inexorável. A Arezzo & Co. está comprando a reserva numa transação que inaugura uma estratégia de vestiário e lifestyle numa companhia que há 48 anos é sinônimo de calçado. Gente, essa compra da reserva pela Arezzo promete muita coisa aí. Promete está assim, no início indicando uma mudança forte, até porque também há 3 meses o Grupo Soma fez o seu IPO, né? Ou seja, o Grupo Soma colocou aí as marcas como Farm e Animale na bolsa, começou a ter outra pegada, outro tipo de gestão. Eu acho que isso é bem interessante. O comércio sentiu muito, né? Essa área de varejo é uma das áreas que eu falo isso até por experiência própria lá na agência, que para mitigar essa pandemia não está fácil, né? Muitas lojas fecharam, micro, pequeno e médio empreendedor está passando um sufoco muito grande, né? Essas maiores aqui estão apertadas, mas é mais fácil, né, passar, porque a caixa, fluxo de caixa é maior e tudo mais, mas não está fácil, não. A outra... E aí vem muita gente falando dessa compra, né, da reserva pela Arezzo, muita gente falando mesmo, as pessoas opinando aqui, falando mil coisas e tal. E aí tem, né, o pessoal também falando aqui de política, e tem uma coisa interessante que eu peguei aqui do Rogério, bem legal isso aqui, gente. Seu celular já substituiu seu relógio, câmera, calendário e alarme. Não o deixe substituir sua família. Yes! Esse é legal. Não, esse agora também substitui com o Pix está substituindo o seu cartão. Pois é. Não. Mas o problema é que está tudo substituindo tudo, e aí a preocupação de fato... Gente, no outro dia eu estava no restaurante, isso não mandaram não, eu que estava no restaurante, estava sentado numa mesa e todo mundo estava com o seu celular, ninguém conversava, entendeu? Todo mundo com o celular na frente, parecia uma cena de... aquele seriado da Netflix lá, que é muito louco, esqueci agora o nome. O Dark? Oi? Não, o outro que é bem mais louco até do que o Dark, esqueci o nome. Black Mirror, é uma coisa assim, bem Black Mirror mesmo, um negócio muito louco. Todo mundo com seus celulares e tal. Enfim, vamos que vamos. Aqui a gente tem aqui a Andréia. O Butantan informa. Isso é brincadeira, mas vamos lá. Testamos a vacina chinesa em 20 cobras. 5 viraram morcego, 3 começaram a miar. E uma jura que é o governador de São Paulo. O resto passa bem. Ai, meu Deus do céu. Thaís, nas Ilhas Canárias não há canários. Acontece o mesmo nas Ilhas Virgens. Também não há canários. Cara, o pessoal é muito criativo, cara. Impressionante como a galera é criativa. É outra fauna. É impressionante. Aqui também o pessoal falando do comemoração há pouco tempo, né, dos 80 anos do Rei Pelé, né, maior jogador de futebol do mundo.
E aí tem o Bruno mandou aqui para gente. Abre aspas, o maior jogador de futebol do mundo foi Di Stéfano. Eu me recuso a classificar Pelé como jogador. Ele está acima de tudo. Fecha aspas, Puskás, né? Aquele jogador que inclusive tem um prêmio Puskás aí que a FIFA toda hora elege, né? O melhor gol mais bonito, uma coisa assim. E para fechar aqui tem uma legal. Só para uma interrupção rápida, eu não falo de Stéfano não, porque a Cris é torcedora do Real Madrid, tá? Mas aqui não é minha opinião. Tem audiência. E aqui, olha só, muito legal. A Nanda mandou para a gente o seguinte: eu pensei que 2020 seria o ano de conquistar tudo que eu planejei. Mas 2020 está sendo um ano em que eu estou aprendendo a valorizar tudo que eu já tenho. Aí, filosófico, cara. Bem legal essa. Pô, Nanda, boa. Muito boa. É isso aí, a gente filme. Até falando. Oi. Tem um filme que eu acho que é tipo a sequência 2001, que é o 2020, o ano em que faremos contato. Eu acho que é o ano, o 2020 é porque a gente precisa fazer contato com a gente mesmo. Sim. Ali, no caso, o 2020 era o contato extraterrestre. E agora, 2020 é um ano que a gente... O 2020 está me parecendo o que prometeu ser o 2012. Você lembra? Que o calendário... Maia, eu não lembro se é Maia, Inca, não era Azteca, eu acho que era Maia, que prometia ser o fim do mundo, né? Então, vai ver, erraram os cálculos, utilizaram cálculos equivocados, não era 2012, era 2020. E eu vou fechar aqui uma bacana, gente, que sempre manda para a gente, o Luiz, às vezes é um Luiz com S, Luiz com Z, esse é com S. Não guarde nada para ocasião especial. Ocasião especial é cada dia que se vive. Ou seja, hoje nossa audiência está fofa, está filosófica, não veio muito pesado, né? Tá mais leve, está mais preocupada com o mercado, né? Então, assim, só para não dizer que não tem uma pegada mais... Tem que ter uma para a gente fechar e tal. A Mila, deve ser Camila, ela bota aqui para a gente. A Mila e a Rebeca, gente, desculpa, a Rebeca também. Tem gente que vem com essa de plano B. Eu já sou do plano F, o do foda-se. Esse é garantido, infalível, liberta e faz feliz. Vai ter pi, né? Vai ter pi. Do jeito que a gente fala. Aqui o programa não é aqui no YouTube não é recomendado para criança. Então, falar palavrão não tem pi, não. Vai do jeito que vai. Mas olha só, gente, vamos voltar aqui para o papo. Essa foi para relaxar. Eu separei aqui para fechar o momento da audiência. Tem muita coisa aqui, gente. A gente não dá para ler tudo de uma vez só, mas a gente vai lendo no decorrer dos programas, né, que se seguem. Mas é muita gente mandando coisa, muita gente mesmo. Eu queria mudar um pouco, cruzar a bola de um lado para o outro via Real Madrid, né? Vamos falar, porque senão vai dar confusão. Mas vamos lá para o Real Madrid e trocar um pouquinho o rumo da prosa. Tem muitos convidados, né, que já passaram por aqui, que falam uma coisa muito interessante, que eu acho que é legal, talvez, a gente, né, puxar um pouquinho esse fio, até com relação a treinamento, a essa área de RH, né, área de contratações, demissões e tal, que eles falam muito que as pessoas são contratadas pelos hard skills, né, e são demitidas pelos soft skills. Ou seja, e essa geração que hoje está aí, virando unicórnio, pivotando aí com as startups e tal, se você pegar essa galera que está, esses CEOs aí, essa galera que está investindo, não tem hard skill não, gente. A maioria aí, mal tem uma pós, mal tem um negócio assim. Não é uma galera que veio para ser funcionário, para ser empregado, é uma galera que veio para empreender mesmo, que veio cair dentro das startups. Lógico que não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo pivotava, todo mundo virava unicórnio. Mas essa galera que conseguiu, e tem vários deles, inclusive, aí que eu conheço, que a gente até já conversou, se você pegar essa linha aí, se a gente fizer agora, e aí? O que a gente faz agora? A gente pensa mais em soft skills, pensa mais em como é que fica os hards. Eu sou professor universitário, eu acho importante você ter uma certa bagagem de conhecimento. Enfim, o que vocês acham? O que você acha, Cris? O que você acha, meu amigo de bancada, André? Vamos polemizar um pouco esse assunto. O que vocês acham? Olha, eu vou deixar primeiro para a convidada, para ela responder,
Depois eu Ladies complemento. first. Eu acredito, Sandro, que tem que ter os dois, sabe? Um pouco dos dois. Porque, assim, é o que a gente discute sempre. Se você só tem soft skills e você não tem o hard skills, é muito complicado você entender aquilo que você desejou fazer, né? Então, por exemplo, imagina um engenheiro só com soft skills, é impossível. Ou imagina alguma empresa de inteligência artificial só com soft skills. Eu acho que Área de saúde também. área de saúde, então depende. É claro que o soft skills é importante, porque é aquilo que você acaba levando como comportamental, como você vai tratar cargos principalmente de liderança, pessoas, e isso é importante, porque se você não conseguir isso, você acaba não chegando lá para cima, cargos de executivo e tal. Mas para você chegar, se você entra no mundo corporativo, que é a maioria das pessoas, né, que foi o que você falou, algumas pessoas são empreendedoras, algumas pessoas conseguem fazer, ter empresas unicórnios aí, mas não é a maioria. A maioria vai começar lá como estagiário, como trainee, para chegar a executivo. Então, assim, você tem que trabalhar também na parte técnica para conseguir sabe qual é o problema agora? O problema é que tem muita gente só com parte técnica e não tem a parte soft skills. Por quê? Porque acabou não sendo trabalhado isso no passado. Porque a gente era assim, quando eu comecei a minha carreira, era assim, você tem que ter, é o status quo, gente. Não adianta a gente querer sair do status quo. Era assim, meus pais queriam que eu fizesse uma faculdade. Obviamente, eles lutaram a vida inteira para simplesmente pagar uma faculdade para mim e para o meu irmão. Depois que você faz a faculdade, você vai lutar para fazer um MBA. Depois você vai fazer mais alguma coisa. E é para você ser bom, para você trabalhar numa empresa e ter um cargo de liderança. Só que chega lá no cargo de liderança, que foi o que aconteceu comigo, eu vejo que outras pessoas que estavam no mesmo nível que o meu não tinham soft skills. E os soft skills você vai adquirindo, se você quiser, durante a sua carreira. E tanto que eu entendo que agora, por exemplo, o projeto Carlotas, eles trabalham soft skills em crianças. Por quê? Porque os pais não têm tempo de educar os filhos, e aí vão crescendo em escolas e tal, e eles vão crescendo tecnicamente excelentes, mas a parte comportamental não. Então, né? Então, a minha resposta é os dois. Eu deixei à frente porque eu sou um cara defensor de academia. O conhecimento técnico, eu acho assim, vital. Eu acho que não deve ser desprezado. O problema, eu acho que a geração atual, todos esses que são muito jovens, eles desprezam, eles acreditam que o mundo começou a partir do nascimento deles. Né? E o que possibilitou ele chegar onde ele chegou é esse conhecimento teórico, técnico de pessoas que batalharam bastante. Então, a tentativa e erro de quem alça mais sucesso em modelo mais eletrônico é muito mais rápido. Então, ele pode ser mais volátil. E o conhecimento mais clássico de universidade, ele demanda muito mais esforço. Eu gosto de trabalhar com associação de ideia. Então, vamos pensar que esse conhecimento técnico de universidade, de outros cursos, de mais cursos, quando o foguete vai alçar, vai para a Lua, vamos pensar o que foi para a Lua. Você tem aquelas grandes bases que te dão a propulsão maior, né? Para você vazar a estratosfera. Sim. Depois, quando você vai chegar num outro momento, você tem um foguete menor. Mas você precisou desse, que é a base, para te projetar para muito mais longe. Você desacopla, mas precisou deles. Precisou deles. Então, assim, as pessoas costumam esquecer disso. É importante porque o mercado ele proporciona uma vivência muito mais rápida e muitas das vezes não é tão efetiva. E aí, pegando o processo da Cris, muito desumanizada. Porque para alçar o sucesso, para ser milionário, para virar unicórnio, não sei o quê, até que ponto eles desumanizam-se? E o seu processo do alterismo é um processo de humanização, né? Então, assim, eu acho bastante difícil. Então, por isso, assim, equilibrar isso eu acho muito importante. É difícil? Há defensores dos dois lados. Os que são de academia, eles são engessados por demais, e os que são mercado puro acham que engessam demais. Se encontrar um equilíbrio disso, como tudo na nossa vida,
né? Se a gente pega Yin Yang, por aí vai, não vou me estender muito, senão vira podcast. É tudo baseado em equilíbrio. Em algum momento, uma parte vai ter mais, outra parte vai estar menos. E depois você reconecta isso. Eu falei isso, inclusive, porque um desses unicórnios, né, um desses caras aí que tá badalado, e é essa galera aí que você entra no LinkedIn, tem meia dúzia, tem uns. É porque realmente é o que a Cris falou. Não é todo mundo, gente. É meia dúzia, são 15, são 20. A maioria tá lá, vai ser trainee mesmo, vai correr atrás, vai estagiar e tal. Precisa do hard e do soft, né? Dos dois skills. Mas assim, essa galera que conseguiu, por alguma razão, pivotar e conseguir uma ascensão mais rápida, e de fato na mídia digital. Um deles botou aqui assim: uma coisa é ter MBA, doutorado e pós e o escambau. Outra coisa é ter as manhas. Entendeu? Está no Instagram dele. Entendeu? Ou seja, ele diz que, ele literalmente ele descarta, né? Ele diz que, para que ter MBA, doutorado e pós? O negócio é ter as manhas. E ainda não sabe fazer a concordância aqui, no caso. Mas aí o que acontece? Numérica, entendeu? Porque não é as manhas, são as manhas. Faltou um S aqui ainda, também não sabe escrever. A régua e a baliza de você ser bem-sucedido é você faturar. E não é você. Mas aí escreve errado, fala merda e ainda acha que está abafando. E aí tem gente embaixo que comenta, e um desses caras que comenta é um cara conhecido, né? Nada menos que o Nizam Ganaz, que achou a frase sensacional. Mas se o cara não fosse o cara que é hoje, eu duvido que o Nizam Ganaz ia estar elogiando essa frase ridícula. Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas veem muito o momento, né? Então, esse cara não é referência de nada. Ele é um cara que fez uma coisa bacana, entendeu? Numa empresa aí de e-commerce, vamos colocar assim, e bombou. Entendeu? Um momento certo, estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Agora, daí a achar que ele pode criar teses, criar frases e tudo mais, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Vai ler um livrozinho, vai ler um negocinho, estuda um pouquinho. Você está exigindo muito, não, dele. Mas é feio, cara. Lá para faturar os nem milhões. escrever direito como o maluco escreve tudo errado. Se você pegar os comentários dele, nossa senhora, o cara escreve mal pra cacete. É uma pessoa que virou influenciador, né? Porque tá aí, ostenta, porque toda hora faz questão de mostrar a Mercedes, faz questão de mostrar o barco em Angra, faz questão. Quer dizer, o que uma pessoa dessa tem na cabeça? Essas meia dúzias aí de, sei lá, uma dúzia de pessoas tem na cabeça. É fútil. Entendeu? Eu estou falando sem citar nomes, tá, gente? Porque eu não quero arrumar tanta confusão. Tem pessoas que são tão pobres, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Não tem mais nada. O dinheiro dela é a vida. Agora, sim, para trazer nossa convidada de novo para o papo. Desculpa, Sandra. Muito bom. Ela está aqui participando, rapaz. Ela está aqui na linguagem não verbal, ela está com a gente. Porque eu fico pensando no que eles pensam quando eles vão escrever isso, né? Porque tem um monte de tonto também que acha legal e que vai seguir, entendeu? Só que e quantas pessoas eles estão fazendo pensar uma coisa que não é verdadeira, porque para ele deu certo, mas para a maioria não vai dar. A realidade as pessoas largam faculdade, largam curso, para fazer os cursos que eles vendem, que são cursos que não são cursos sem menor embasamento, sem metodologia, sem nada, porque o cara acha que o que ele fala agora virou mais do que o Lau Kotler, do que enfim, os caras se acham melhor do que o Porter, do que o Kotler, e por aí vai. Cara, uma coisa muito louca, né? É muito doido. Aí você tem que ver o cara escrever errado, falar errado, ter famoso achando bacana. Quer dizer, porque o famoso não acerta, né? Ou deve estar com a conta da empresa dele, ou alguma coisa está rolando de interesse, porque não é possível, cara. Exatamente. Ele vai vislumbrar, porque a medida do sucesso é você ser bem-sucedido sendo unicórnio, sendo agora zebra, sendo isso, ser faturando milhões. Então, assim, quem é você? Eu sou o cara que fatura milhões. E aí? O que mais você tem? Qual a sua bagagem? Que legado você vai deixar? Você vai deixar um legado só dos milhões? Tá. Não, ele tem as manhas. Segundo ele tem as manhas. As manhas, rapaz. O que eu ia perguntar para a Cris antes do intervalo, por isso que eu falei assim, vou trazer de volta,
é o seguinte, você falou, você é mentora para mulheres e, de repente, você não vai fechar um mercado para homens, você pode ser mentora até para o alterismo. Qual ou quais as dicas fundamentais, porque esse processo é um processo difícil, você tem um estofo para você ter chegado no seu chefe e falar, olha, é isso assim, eu não vou me cansar, não vou me dedicar 24 horas, eu tenho vida, eu proporciono isso, para você chegar e virar o jogo para ele. Ó, o percentual é o que você acha que eu mereço. Nem todas as pessoas vão ter esse estofo, porque tem histórias diferentes, tem posturas diferentes, tem... Então, quais as dicas que você pode passar para que as pessoas possam adquirir essa mudança de postura, já que você é mentora? Verdade. E deixa eu botar uma cerejinha aí. A diferença do alterismo para o altruísmo, né? Porque também as pessoas confundem. Quando eu li a primeira vez, eu li altruísmo, depois eu falei, não, gente, é alterismo. Entendeu? Eu também me confundia. Sim, não, o altruísmo é quando você só doa. Sim. É aquela coisa que é só doação, só doação, só doação. Tanto que no quadro de generosidade, né, das características de pessoas generosas, nós temos os tomadores, os compensadores, os altruístas e os alteristas. O alterista, ele sabe falar não. O altruísta não sabe falar não. Tem critério o alterismo, né? No caso, o alterista tem critérios, né? Sim. As dicas, André, que você... Assim, o processo, ele não é simples. Se eu falasse que o processo é simples, eu estaria mentindo. E não é o que eu falo com as minhas mentorandas, né? Porque nós trabalhamos num processo que leva aproximadamente de 3 meses a 6 meses, porque a gente tem que ver o resultado disso tudo, né? Só que, assim, nós trabalhamos o quê? Aquilo que elas podem criar de hábitos que mudaria o altruísmo, porque é o que eu falo, você não nasce uma pessoa alterista, você nasce uma pessoa tomadora, compensadora, altruísta. O alterismo, ele é novo, ele é um termo que foi criado pelo psicólogo da Universidade de Wharton agora, mas na época ele estava em Harvard, o Adam Grant. Então, ele estudou, ele pesquisou o ambiente corporativo para ver quais eram os hábitos dessas pessoas, para trazer para o mundo real também a vida pessoal e transformar esses hábitos em alterismo. Então, por exemplo, uma pessoa que é tomadora é aquela pessoa que ela não está nem aí para outra pessoa, ela quer tudo daquela outra pessoa e ela não se importa com a consequência daquele tudo que ela está pedindo, tá? Então, isso acontece muito no mundo corporativo. Os tomadores. Os compensadores, eles são aquele olho por olho, dente por dente. Eu faço para você, mas eu estou esperando alguma coisa em troca, né? O altruísta é aquele que faz a maioria, né? Eu acho que essa é a maioria. A maioria. Sempre faz esperando em troca. 56% é compensador. O altruísta é aquele que faz doação pura e dura e não espera nada. E o alterista é aquele que faz quando ele pode. Então, a dica que a gente dá e o que a gente fala durante esse processo de 3 a 6 meses é que você tem como você vai fazer, para quem você vai fazer e quando você vai fazer. Então, eu sou alterista sem saber. Eu sou alterista sem saber. Eu achava altruísta. É sério. Eu acabei de descobrir isso agora. Maravilhoso. Eu tenho critérios. É sério, eu tenho critérios. Sim. Eu tenho. Sim. E tem que ter. Por quê? Porque quando você não tem critérios, você faz alguma coisa e depois você fica nervoso. É aquilo que eu falo. Imagina se te convidarem para ir num casamento e você não quer ir naquele casamento. Porque você não quer ir naquele lugar. Você não quer estar lá. Só que você se impõe na condição de que você tem que ir. E aí, o que acontece? Você vai, você fica emburrado, o casamento é um saco. Isso não é ser alterista. Isso é você não olhar para você. Então, você tem que saber como. Como que você sabe isso? É você entendendo como funciona aquele ambiente que você tem. Aquelas pessoas que estão do seu lado, elas querem as mesmas coisas que você? Essas conexões que você está fazendo são conexões importantes para você na sua vida pessoal e profissional? Se você não quiser fazer alguma coisa, você sabe falar não para aquela coisa que você não quer fazer? Como que você vai desenvolver esse não? E como que você vai colocar limite sem ser grosseiro? Um exemplo que eu dou no mundo corporativo. Por exemplo, você
tem alguma coisa que você precisa ficar respondendo toda hora. Então, imagina, você recebe 1000 mensagens do Instagram porque você é um influencer e você precisa responder toda hora. O que você faz? Você cria uma mensagem padrão. E aquela mensagem padrão, você vai responder para todo mundo. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Mas você tem que criar isso, porque você não dá conta de responder 1 milhão de mensagens por dia. Verdade. Então, essas dicas que a gente dá durante a mentoria, e outra coisa, é você descobrir se o que você está fazendo para você no mundo hoje é de valor para você. Então, por exemplo, nesse grupo que a gente tem agora, a gente descobriu que muitas dessas mulheres, elas faziam as coisas no piloto automático, né? Porque acabam trabalhando onde elas acham que devem trabalhar, têm uma vida matrimonial porque elas acham que deve ter aquela vida, mas elas nunca pararam para pensar se aquilo era bom para elas, porque elas pensaram no outro e não nelas. Então, nesse processo, nós temos um negócio que chama anéis de movimento e transformação, dentro desse processo do alterismo, tá? E nesse anéis de movimento e transformação, nós falamos sobre as dificuldades dessas mulheres para a mudança. E a reciprocidade é um ponto fundamental para ela conseguir atingir o resultado que ela quer. Então, outras mulheres ajudam a essas mulheres a saírem do estado de letargia que elas estão e conseguirem mudar a vida delas para uma transformação. E a gente vê essa transformação no final do curso, né? Porque essa transformação acontece. Então, da mentoria, no caso. Mas, assim, é um processo. São várias dicas durante... Essas que eu dou é mudança de hábito para tratar várias pessoas e não só uma pessoa. Você tem que entender como funciona o ambiente. Você tem que entender se essas pessoas que estão do seu lado são pessoas tomadora, compensadora, altruísta e alterista. Se você quer estar do lado dessas pessoas ou não. E participar de um processo que leva tempo. Ninguém vai conseguir mudar de hoje para amanhã. Eu passei 40 anos sendo altruísta. Eu vou mudar para alterista? Não, eu estou aprendendo também, e eu vou aprendendo com as pessoas. É um processo. Né? Muito legal, gente, muito legal. Nossa, dá para ficar horas nesse bate-papo, mas estamos chegando ao final de mais um M. E, não, dá para ficar horas. Eu aqui já... Pô, tô com 1000 perguntas na cabeça. Já veio 1000 perguntas. E a gente nem explorou muito não, cara, não. espanhola. Pois é. Mas aí vamos fazer o seguinte: vamos combinar um retorno da Cris para participar mais uma vez aqui do M. Mas, aliás, se der mais várias vezes, né? Porque será um prazer. Muito legal. Por favor, o convite está de pé. Você venha mais vezes aqui para a gente trocar várias ideias, porque, gente, não deu tempo. Eu estou aqui, eu estou chocado, porque eu comecei a escrever enquanto ela está falando, comecei a pegar um monte de coisa, na esperança de que eu ia conseguir, mas não dá, porque é muito assunto, né, gente? É muito assunto e o universo é muito amplo e é muito bacana. O assunto é muito bom, é muito gostoso, passa rápido. Tudo que é bom acaba passando rápido demais. E aí já falou que o tempo é relativo. Quando a conversa é boa, passa rápido. Demais da conta, demais. E, Sandro, não tem ninguém que fala sobre alterismo no Brasil. Quando eu fui procurar, sabe? Isso que foi o mais interessante, porque a gente fala tanto de limites, de não sei o que e tal, mas ninguém falava de alterismo. E é um tema muito amplo, muito né? Legal. E eu descobri que eu sou alterista sem saber, gente. Olha que coisa bacana. Pô, muito legal mesmo. Aliás, pô, não tem como, né? O programa de hoje ficou tematizado com alterismo, porque a gente falou praticamente o programa quase todo, né? E muito bacana. Vamos falar mais para ter alterismo parte 2, parte 3. Sim. Tem muito assunto bacana aí. E, enfim... eu queria dizer aqui uma coisa também bacana que eu deixei para o final, guardei. A Letícia mandou aqui um post para a gente, dizendo que quando entendemos que não é um dia a mais, mas sim um dia a menos, começamos a valorizar o que realmente importa. Eu costumo falar isso de outra forma, né? Porque eu já estou com 5.1, então quando você já está ficando mais coroa, mais tiozão, você começa a ver realmente isso, que não é um dia a mais, é um dia a menos e você realmente tem uma outra visão do que você tinha com 19, 22, 23 anos, 24, 25, é outra pegada, né? E tem uma teoria aí que para a gente o tempo agora passa mais rápido, né? Para quem está com mais idade,
o tempo passa mais rápido, porque você perder 10%, né, do seu tempo, você está perdendo, né, você está perdendo uma quantidade muito maior do que quando você é mais jovem, né? Isso é uma teoria fraca, mas é uma teoria que eu gosto de acreditar, não tem embasamento científico, mas é bem interessante. No outro dia, um professor meu do mestrado falou isso, falou, pô, eu já estou com 60 e tantos anos, se eu perder meu tempo, pô, se eu perder 10%, são 6 anos, o cara que está com 20%, 10% são 2. Então eu falei, pô, tem sentido, o cálculo, pô, não tem embasamento nenhum, mas tem sentido. É interessante o negócio. Você sente mais a ação do tempo. Quando está mais velho, você sente mais a ação do tempo. Então, e você sente proximidade de fim. Né? Seu ciclo. Quando está jovem, você está no esplendor, você está início, você projeção, você tem 1000 possibilidades. E quando você vai chegando já... Você descobre a finitude, né? Que exatamente. É o grande negócio aí. Ninguém é Highlander, ainda não, né? Não. Gente, vamos lá, vamos encerrar o programa. Está com 60, pouco. Passamos alguns segundos de 60 minutos, mas sempre estouramos um pouquinho. Então eu vou pedir para que nosso amigo, nosso estreante de hoje na bancada, André, por favor, suas considerações finais para esse programaço, deixando a nossa convidada, Cris, encerrando o M de hoje. Olha só, muito feliz, um excelente debut, falando sobre alterismo. Super. Poxa, falando sobre... Olha, dentro de um contexto de sociedade que a gente falou muito durante o período, alongou, né, que os valores de sociedade que são muito mercantilistas, quando a gente traz um tema como esse, que você evoca a questão humanística do processo, ele já vale por qualquer coisa. Então, por isso, foi um excelente debut para composição de mesa. Poxa, maravilhado com isso. Muito legal. Pô, seja muito bem-vindo, André. E lembrando aí para você que está do outro lado da telinha, que o nosso programa o M vai ao ar de segunda a sexta-feira no horário indefinido, gente. Estamos numa enquete ainda para saber qual o melhor horário. Estávamos subindo os programas às 20 horas. Agora estamos aguardando o final do mês para ver o resultado da enquete. Enquanto aguardamos, estamos testando vários horários. No outro dia subimos às 22 horas. No outro dia subimos às 8 horas da manhã, meio-dia, 13 horas, 14. Está testando, a coisa está testando. É para a gente poder depois pegar as métricas, né, e ver com a enquete, cruzando dados, né, ver se de fato o que o pessoal está pedindo, né, o horário que, digamos assim, que seja o eleito, bate com as métricas e tudo mais, para também a gente, às vezes a gente atende a audiência, mas o horário pode não ser o mais confortável, né, em termos, né, de estar, né, o povo mesmo mais ávido, né, no momento mais tranquilo e tal. Mas eu vou adiantando que, por enquanto, por enquanto não, com certeza vamos subir mais cedo, e os horários que estão mais aí, estão no topo, né? São os horários perto do meio-dia, após o meio-dia, 13 horas, 14 horas e tal, é por aí. E, gente, para você que já nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, continua aí com a gente, firme e forte. Para quem está vendo esse programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E eu queria deixar, de fato, o convite para a Cris voltar várias vezes, não só mais muito uma, obrigada. Mas falar de muita coisa legal. E, por favor, Cris, suas considerações finais. Muito legal ter você aqui no programa, muito bacana mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço do fundo do meu coração essa oportunidade de falar sobre alterismo, que é muito novo, mas é um tema que é apaixonante. E parabéns pelo programa de vocês, que é um sucesso e eu adoro, e vocês têm que continuar. Vamos ver horários aí, hein? Não é? Esses horários, não é? 22 é um pouco tarde aqui na Muito Europa. Muito tarde. É verdade. Você está dormindo esse horário. Exato. André, é um prazerzaço, assim, te conhecer por aqui. Muito obrigada pelas perguntas. E, pessoal, vamos ser alteristas. É isso que temos que conseguir e conquistar. Legal, isso mesmo. Gente, valeu, muito obrigado pela presença, Cris. Muito obrigado, meu parceiro André. E a gente se vê. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.